Então vamos lá, vamos continuar nosso trabalho. Questão 11, conforme a lei complementar, de novo, mesma história, a alternativa correta ao que ele quer. Exercício é o efetivo desempenho de atribuições e dar-se-á na mesma data da posse. Claro que não, né? Pode até acontecer, nada impede, porém a regra é nomeação para posse 15 dias, posse para exercício 30. Então nem sempre será na mesma data, né? Salvo nos casos previstos na lei complementar, o servidor que interromper o exercício por mais de 180 dias será demitido por abandono de... Pô, que moleza, hein? 30, né, gente? Pelo amor de Deus, abandono de cargo, necessariamente 30 dias. Se eu pudesse faltar 180 dias, que é a metade de um ano praticamente, eu estaria feliz da vida, né? As vantagens pecuniárias devidas ao servidor serão computadas e acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outro. Claro que não, né? Você sabe que essa regra, tanto na Constituição quanto qualquer estatuto que a gente encontra, é para evitar aquele chamado efeito cascata, né? Você imagina, você ganha uma vantagem pecuniária. Aí, aquilo, obviamente, vai aumentar a sua remuneração. Você conquista outra e o cálculo é feito em cima da sua remuneração atual com a vantagem. Aí você vai ter efeito cascata. Você vai ter vantagem sobre vantagem. E não, a base é o vencimento clássico. A base é o vencimento inicial do cargo e as vantagens vão se calcular em cima dele. Nunca vantagem sobre vantagem. A ajuda de custo, lembrando que é uma indenização, né? É sempre bom a gente fazer essa diferença porque resolve tudo. A ajuda de custo, o cara tem mudança definitiva permanente de domicílio. Diária, ele tem mudança, não de domicílio, mas de comarca ou de local de sede de prestação de serviço. Não necessariamente sede também, né? Mas um local de prestação de serviço, mas ele volta, tá? A ajuda de custo destina-se a compensar despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Pronto. É isso que eu preciso encontrar para poder identificar a ajuda de custo. É o nosso gabarito. Até porque a letra E será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumido em virtude de mandato eletivo. Você não tem direito a nada, né? Se você saiu ou voltou... vamos dizer que eu sou servidor público da minha cidade, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Qualquer cidade que você esteja pode valer disso. E eu fui eleito vereador numa cidade minha lá no estado do Rio de Janeiro, eu vou me afastar, vou ter que me deslocar, vou ter que mudar para lá por um tempo, mas isso é problema todo meu. Então vai se ferrar, né? Vou voltar. Aí a administração vai ter que pagar também, vai custear meu retorno, vai dormir, né? Letra D, nosso gabarito. Questão 12, mesmo cabeçalho, mesma história. Alternativa correta. O servidor que se afastar temporariamente da sede em objeto de serviço fará jus, além de passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização de despesas de alimentação e pousada. Perfeito, né? Que o cara que se afastou temporariamente é diária. O cara que se afastou permanentemente seria ajuda de custo. Já encontramos. Vamos ver o que está errado nos outros? Entende-se por sede a localidade no estado do Rio Grande do Sul onde o servidor estiver em exercício de caráter permanente ou temporário. Não. Sede é o local em que você presta serviço de caráter permanente, tá? Serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido. Não, nunca. Remoção a pedido, amigo, não é problema meu custear. Se você está pedindo para ser removido, vai se ferrar. Eu não vou ficar dando diária para você, né? Ainda mais que normalmente a remoção a pedido configura uma mudança permanente de domicílio. Então nem falaria em diária, falaria em ajuda de custo, né? Para ser mais correto ainda. Então tem dois erros aqui. Letra D, a diária será concedida em valor integral por dia de afastamento. Até aí, perfeito. Ainda que o deslocamento não exija pernoite, aí não. Se não exigir o pernoite, a gente paga a título de 50% e não integral. Integral é só se tiver pernoite, tá? Se não tem, é metade do valor. Será concedida indenização de transporte ao servidor que realiza a despesa com a utilização de meio próprio de locomoção. Para execução de... Aqui fica errado. Porque se ele falasse para execução de serviços e atribuições do cargo, estaria certo. Mas ele coloca qualquer serviço, ainda que não seja por força de atribuição própria, aí torna a questão errada. Isso aqui é chamado de indenização de transporte, né, que eu falo para você. Não confunda com vale transporte. Aqui é você utilizar veículo próprio para consecução da atividade pública. Então, realmente, nosso gabarito aqui ficou letra A. Perfeito? Vamos para a questão 13. Conforme a lei complementar, alternativa correta, tá chato já. E vou te falar, hein? Não fui eu, não. Isso aqui foi uma prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, assim, salvo engano da minha parte, foi a Fundação Carlos Chagas que fez essa prova. Então, não se assuste com repetição. Pô, parece que o Dalmo que fez. Não. Todas as questões que estão aqui são de provas anteriores.
São provas de 2015 e 2016. A função gratificada será percebida na hipótese única pelo exercício de chefia, vedada a acumulação. Pelo contrário, né? A função gratificada você recebe quando você vai prestar serviço de chefia, direção, assessoramento, já está errado aqui, e acumula com vencimento do cargo caso você acumule as funções. Então não tem lógica nenhuma. A função gratificada não será incorporada ao valor do provento do servidor, em nenhuma hipótese. Cara, guarda essa regra aqui. A regra é a seguinte. Pela lógica, sim, função gratificada não é incorporada. Porém, existe uma regra no nosso estatuto que diz o seguinte: homem, sexo masculino, se ele tiver 18 anos de serviço público, computáveis para aposentadoria, então são 18 anos que serviriam para cômputo de aposentadoria. E no caso do sexo feminino, mulher, 15 anos, e tiverem prestado serviço em função gratificada por pelo menos 2 anos, então vamos lá, homem, está 18 anos computável de aposentadoria no serviço público e está há pelo menos 2 anos na função de confiança, ou na função gratificada, né, na função comissionada. No caso da mulher, 15 anos de trabalho e 2 anos. Ele vai ter direito a 20% do valor da função gratificada incorporado a cada 2 anos. Então, se eu tenho 2 anos, 20%, se eu tenho 4 anos, 40%, chegando até 10 anos, que chegaria ao valor de 100% da incorporação. Então, existe uma regra de incorporação sim, tá? Guarda bem essa regra. Homens, 18 anos de serviço computável na aposentadoria e pelo menos 2 anos de função gratificada. A cada 2 anos completos eu tenho direito a 20% do valor incorporado. Mulheres, 15 anos de serviço e pelo menos 2 anos de função. Então tá errada essa questão aqui, porque será assim. O servidor que fizer ajuste à gratificação de insalubridade, periculosidade e penosidade deverá perceber a totalidade? Não, né? Você sabe que nem na CLT nem aqui. Você não pode acumular, você tem que optar por uma dessas gratificações. Haverá permanente controle da atividade de servidores e operações nos locais considerados penosos. Claro, né? Eu tenho que proteger você sempre. E pior é essa daqui, né? Servidor que operem com raio-x ou substância radioativa serão submetidos a exame médico a cada 24 meses? Não, né? A cada 6 meses. Então, nosso gabarito, letra D. Questão 14, mesmo cabeçalho. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito ou legítimo interesse próprio. Perfeito, né? A gente já viu esse cabeçalho aqui. Vamos ver o resto. O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado, pronto, tá errado. Reconsideração só pode ser apresentada uma vez, não há renovação. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou recurso, o efeito da decisão terá exclusivamente efeitos futuros. Claro que não, né? Provimento de reconsideração ou recurso tem efeito retroativo. É o efeito ex tunc. Se ele fala que a decisão tem efeito exclusivamente futuro, ele está falando que o efeito seria só para frente ex nunc. Não é o caso, ele retroage, então está errado. Letra D. Pedido de reconsideração e de recurso, considerados cabíveis ou incabíveis, não interrompe. A gente já viu que interrompe, né? E só quando considerados cabíveis. Então está errado tanto aqui quanto aqui. Representação formulada pelo servidor somente será encaminhada com a comprovação de pagamento de taxa. A representação é isenta de pagamento de taxa de expediente. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 15. Considere as afirmações a seguir. A apuração de tempo de serviço será feita em semanas ou meses. Eu falei isso para você. A apuração de tempo de serviço será feita em dias, nunca meses ou semanas, né? Aliás, o direito trabalhista nos ensina a trabalhar com dias, não é à toa. É considerado de efetivo exercício afastamento de serviço em virtude de participação em programa de treinamento regularmente instituído, correlacionado à atribuição do cargo. Tem os dois requisitos. É um treinamento instituído de forma regular, então é oficial, correlacionado à atribuição do cargo. Se tem correlacionamento, beleza, você pode se afastar e vai considerar. Computar-se-á parcialmente, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço ativo na Força Armada e Auxiliar? Claro que não. Computar-se-á integralmente. Porque o tempo que você ficou à disposição das Forças Armadas, Forças Auxiliares Militares, você estava a serviço da administração pública. Então vai contar tudo. Então só está correto a letra B, né? Apenas o número 2. Fechou? Questão 16. Alternativa correta. Recondução é o retorno do servidor, estável ou não, já parei aqui, porque você sabe que tem que ser estável, ao cargo anteriormente ocupado, ainda que o cargo de origem, quando se provido, piorou.
Porque se o cargo estiver provido, ele não será reconduzido, né? Ele vai ser ou aproveitado em outra área, que não será o aproveitamento, mas ele vai sofrer uma recondução com aproveitamento em outro cargo, ou ele vai ficar em disponibilidade. Então tem dois erros, né? A recondução só vale para servidor estável e a recondução ocorre quando o cargo estiver disponível. Se estiver provido, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aproveito em outro cargo ou coloco em disponibilidade. Somente servidores investidos em cargo em comissão terão substitutos, apenas durante seus afastamentos eventuais. Não, né? Servidores em cargo de comissão ou função gratificada serão substituídos. Ele ainda diz aqui, ó, que só vai ter direito a proporção dos dias de efetiva substituição se for igual a 30 dias e não. Se for igual ou superior a 10 dias. Ainda tem esse detalhe. Sem contar também que ainda tem outro erro. Apenas durante afastamento eventual. Não, afastamentos eventuais ou impedimentos também. Então está tudo errado, tá? Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública e ação regressiva. Sim, aquela história da responsabilidade civil do Estado. Se for dano causado a terceiro, primeiro a Fazenda Pública responde, né? Ela vai indenizar, por exemplo, e depois ela entra com uma ação regressiva contra o servidor. No caso de responsabilidade do servidor é que a gente vai ter outra regra. Se você tiver desviado dinheiro público, você paga diretamente, né? Pelo exercício de suas atribuições regular e irregular, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Perfeito. A responsabilidade abrange somente crimes imputados ao servidor, excluída a contravenção. Claro que não, né? Inclui contravenções também. Implicam em nulidade e irregularidades processuais no processo administrativo disciplinar, ainda que não qualificada como vício substancial e que não influam. Gente, se não é vício substancial, então não há por que aplicar nulidade, porque se é um vício substancial, ele é um vício sanável. E se ele é sanável, simplesmente corrige-se o vício e a irregularidade processual vai se tornar regular e o processo continua. Lembra que na aula eu até pedi para você dar uma olhadinha sobre nulidade? É muito básico, né? Se há, isso aqui é direito administrativo, né? Ato administrativo, se o vício é sanável, não há por que anular. Então, realmente, a nossa resposta é a letra C. Questão 17, alternativa correta. Descabe no processo administrativo disciplinar possibilidade de ser arguída suspeição de qualquer dos membros. Claro que não, né? No processo administrativo eu posso declarar suspeição, sim. Eu posso arguir, né? Eu posso questionar que seja suspeito um dos membros da comissão. A comissão, no processo administrativo disciplinar em espécie, somente poderá decidir com a presença de maioria simples. Não. Tem que ser com a presença de todos eles, absoluta dos seus membros. Tem que estar, não é nem maioria, né? Com a presença integral, absoluta dos seus membros. Então tem que estar lá todo mundo, né? Preferencialmente todo mundo. A sindicância será sempre cometida a servidor de hierarquia igual ou superior ao implicado, se houver. Perfeito, né? Sindicância, ela só pode ser realizada por uma pessoa, né? Ela só é realizada por uma pessoa, e essa pessoa tem que ter mesmo cargo ou superior. Letra D. Durante o curso do processo administrativo disciplinar, é vedada a comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem. Ah, tá. Então, durante o processo, se acontecer mais alguma coisa e tiver mais uma informação nova, eu não posso acrescentar, vou ter que abrir outro processo? Claro que não, né? Pedido de revisão, que pode ser interposto mais de uma vez? Claro que não, né? Pedido de revisão você só pede uma vez. Tranquilo? Pedido de revisão só se pede uma vez, não pode ser mais de uma vez. Tal qual a reconsideração, né? Então ficou aí nossa resposta, a letra C. Vamos para 18. Com referência ao processo administrativo disciplinar, será a alternativa correta. Como eu comentei, né, o processo administrativo é muito importante de você saber. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração de irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo pode determinar afastamento preventivo. Até aí perfeito, né? Só que qual é o prazo? O afastamento preventivo é de 60 dias, prorrogável por igual período, por mais 60. Então, 180 está errado, improrrogável pior ainda, né? Letra B. Somente o governador do Estado tem competência para determinar a realização de sindicância relativa ao servidor público civil, determinando o prazo de sua conclusão de forma improrrogável. Olha só, cuidado. Vamos lá, aqui está errado, somente o governador não, ele fala que toda autoridade estadual, qualquer autoridade estadual, então não é só o governador, né? O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis com formação superior, sendo pelo menos um com titulação em ciência jurídica e social, designado pela autoridade competente que indicará dentre eles o seu presidente. Além, obviamente, do secretário ainda, né, que vai aparecer. Perfeita, letra C, completinha.
Letra D, designação de período deverá observar o critério de capacidade técnica especializada, observada a prova de habilitação. Vedada a escolha de pessoa estranha. Pelo contrário, né? Se eu estou chamando um perito, eu quero alguém de fora para poder, né, confirmar, para poder estabelecer um laudo sobre alguma informação. Se eu vedo a presença de alguém de fora, a imparcialidade que eu procuro vai ficar meio difícil, né? Então, pelo contrário, não é vedado, não. Tem que ser. A preferência é que seja, tá? Letra E, apresentado o relatório, a comissão será desconstituída e não mais ficará à disposição da autoridade. Olha só, apresentado o relatório, a comissão ela continua valendo caso a autoridade, né, julgadora resolva ou precise tirar algumas dúvidas, receber informações. Então, depois do relatório, a comissão não é desconstituída, ela só é depois do julgamento. Porque já tem julgamento, a comissão não precisa mais dela. Tá tranquilo? Então, ela não mais ficará à disposição, pelo contrário, a comissão ficará à disposição, sim, da autoridade quando houver alguma dúvida, algum esclarecimento necessário. Questão 19. Considera as afirmações de novo. Regime jurídico de servidores públicos civis do Estado, autarquia e fundação pública será único, perfeito até aqui, estabelecido pela CLT. Não, né? Estabelecido pelo Estatuto, por um Estatuto. Lei complementar, de iniciativa do Poder Judiciário, estabelecerá critério objetivo de classificação do cargo. Até estava certo, é a lei complementar que vai fazer a classificação de cargos, é que vai criar a distribuição de cargos. Mas nunca ninguém falou que é a iniciativa do Poder Judiciário, né? As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado a cargo público. Pô, perfeito, né? Essa é a ideia. Quais estão corretos? Apenas letra C, apenas a número 3. E a questão 20, para a gente poder parar de novo, tomar um café, não é forma de provimento. Porra, tranquilo, né, cara? Recondução é provimento? Sim. Aproveitamento é provimento. Reversão é provimento. Posse, claro que não. A nomeação, está até aqui embaixo, não sei o que eu estou escrevendo. A nomeação, sim. Posse e exercício são complementares. Nomeação é provimento. Posse e exercício são complementos do ato de nomeação. Então é óbvio que a resposta é a posse. Então vamos lá, toma um café e volto.